Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com os nossos alunos que foram aprovados no 44º Exame de Ordem. Hoje nós estamos aqui com a Maiana, a nossa aluna que foi aprovada e que vai contar para a gente um pouquinho de como foi a rotina dela e como o material do Estratégia OAB auxiliou para alcançar esse feito, né, que garante o exercício da profissão de advogada. Maiana, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado dar essa entrevista. E para a gente começar nosso bate-papo, vou pedir que você, por favor, se apresente ao pessoal, nos falando o seu nome, onde você mora, a sua idade, se não for nenhum problema para você, e há quanto tempo você tem aprovação no exame de ordem. Primeiramente, eu que agradeço, me chamo Maiana, eu tenho 34 anos, com pé nos 35, sou do Rio de Janeiro, e aqui em casa começou o Estratégia a partir do meu marido. Eu comecei a estudar, até na faculdade eu já utilizava o conteúdo do Estratégia, porque às vezes eu não entendia o que o professor estava falando, e eu reaproveitava, ia lá no curso do Estratégia, meu Deus, o que que o professor estava falando? Então, eu estou me preparando para fazer a OAB, eu estava me preparando, tinha uns 6 meses, mais ou menos, porque eu fiz o 43, só que eu fiz o que o Estratégia não mandou eu fazer. Eu troquei as respostas e troquei 9 respostas, porque eu achei a prova relativamente fácil, por causa do conteúdo do Estratégia, e eu fiquei com tempo ocioso e fiz o que o Estratégia manda não fazer, trocar as respostas. É verdade, quem é aluno do Estratégia sabe que os professores sempre falam: terminou a prova, entrega, vai embora, não fica com o caderno na mão, porque a gente acaba lendo, relendo, querendo mudar as coisas e acaba não ajudando muito no final das contas, né, Maiana? Mas conta pra É. gente, se você sempre sonhou em ser advogada, se essa foi a sua primeira profissão, ou você já atuava em alguma outra área antes de migrar para o direito. Então, eu vim da área da saúde, na verdade, minha primeira formação foi na área da saúde. Só que acabaram acontecendo coisas na minha vida que me jogaram na área do direito. Porque, por acontecer tantas coisas, eu falava, gente, quais são os meus direitos? A gente acha que a gente sabe quais são os nossos direitos e a gente não sabe, na verdade, né? Então, eu falei assim: não, eu preciso saber os meus direitos. Até para eu poder ajudar outras pessoas, eu preciso saber, que eu não sabia. E a lei não excusa a gente disso, né? Ah, eu não sei. Ela não perdoa você não saber. Então, eu acho muito importante a gente saber os nossos direitos, até mesmo para poder ajudar outras pessoas. Então, eu acabei indo para a área do direito. A primeira formação foi na área da saúde, e depois eu me encantei pelo direito, fiquei pelo direito. É uma carreira difícil, né? Mas como qualquer outra no início, para quem já não tem aquela família, né, tradicional, com escritório montado, muita gente menospreza a área do direito, mas para mim não é uma área que está perdida, é saber trabalhar, são as pessoas conseguirem, né? Porque a gente sofre muito durante o período da faculdade. Vem a prova da OAB, muitas pessoas ingressam por causa de concurso, mas no final todo mundo já só quer terminar a faculdade e quando começa a estudar para a OAB, porque sim, uma formação de direito sem passar na OAB, a gente só tem um diploma para colocar na gaveta. Se não faz um concurso ou não faz a OAB, e assim, eu não vou fazer outra coisa da minha vida. Agora é OAB, é ser advogada, é advogar, não é concurso. Meu esposo faz estratégia concursos também para fazer os cursos. E assim, eu vim e migrei para outra área, mas eu vim da área da saúde. Interessante. Maiana, por quê, né? Você disse que teve uma motivação pessoal para entrar na área do direito, mas por que que você escolheu estratégia, além, né, da influência do seu marido? Você testou o material, você viu ali que era diferente do que você já tinha visto, mas conta pra gente o que foi que te motivou, além do seu marido, a tomar a decisão pela escolha do nosso material. A gente já tinha ouvido falar que era um curso muito bom. Então, a gente falou: vamos comprar uma estratégia, vamos na estratégia. E assistindo, né, pelo YouTube, vendo ali, eu falei: ai meu Deus, qualquer hora vai ser eu, vamos comprar o curso, ai, vamos comprar o curso LOL, vamos comprar o curso. E o curso me ajudou não só para a OAB, mas para a faculdade mesmo, porque ele começou a estudar também. De vez em quando ele dava uma estudada, porque só a revisão de 15 dias dele foi o suficiente para ele. Só que eu, durante a faculdade, eu ainda fiquei grávida, uma gestação de risco. Nosso filho faleceu durante a própria faculdade, então, assim, muita coisa se perdeu, era muita aula online. Então, o material do Estratégia ele veio complementando para mim.
coisas que eu não conseguia ali da própria faculdade entender, tanto é que eu até brincava na mentoria, eu falei uma vez com a professora Priscila, eu falei assim, a vontade que eu tenho é de processar agora a faculdade, porque o que eu estou aprendendo do direito veio tudo do estratégia. Ninguém me ensinou isso, eu nem sabia que podia ter uma ação possessória em direito do trabalho, isso nunca foi nem comentado. Então, assim, muita coisa que eu aprendi no estratégia, o material, as explicações da professora, nossa, parecia que estava clareando a minha mente. Eu falava, gente, era isso que ele queria falar? Porque ele não falou desse jeito. Porque ele não explicou assim, tão mais fácil. Pô, agora eu sei o que ele está falando, aí eu já ia para a aula já sabendo. Eu não sei se eu poderia estar falando ou se vai mudar. Mas o que me jogou para a área do direito é porque eu ingressei no sistema penitenciário, eu fui ingresso do sistema. Sim, Então, o que que acontece? Eu ainda respondo. A minha vida é diferente dos outros alunos, porque cada um tem as coisas que acontecem durante a vida, uns que estão se formando mais tarde, outros que estão novos, conseguindo já se formar, mas aconteceu que eu fui presa e lá desconhecia, só ouvia falar dos direitos humanos, até brincava que todo mundo falava que era direito dos humanos, e foi uma coisa assustadora que eu não sabia o meu direito mínimo, eu só sabia que estava sendo violado por causa da humilhação, do tamanho da humilhação que eu vinha sofrendo, e eu ainda continuo na luta. A OAB, assim, a conquista da aprovação é só uma das lutas que eu estou na minha trajetória, porque eu ingressei com pedido para estudar a faculdade de Direito dentro do sistema ainda. Aí a vara de execuções penais deixou. Só que era pandemia, eu conheci meu marido na faculdade, tentei a carteira de estagiário da UAB, tive que apresentar defesa prévia, tive que apresentar alegações finais, tive que fazer sustentação no Conselho Pleno de Ética, e eu não estava estudando ainda a ética, e eu fui pega de surpresa. E quando eu olhei aquele tanto de gente me sentindo na TV Senado de antigamente, fiz a sustentação oral e já vai fazer 2 anos que eu tento a minha carteira de estagiário. E eles não, mesmo conseguindo, teve um voto divergente do relator. Estou esperando até hoje redigirem o voto. muito corajoso da sua parte trazer isso, porque realmente a gente sempre conhece, né, o outro lado de alunos que tentam, mas você entrou lutando por justiça, né? Porque você, de certa Foi. forma, quis tomar conhecimento dos seus direitos e é muito interessante e também muito corajoso você trazer isso. Eu tenho certeza que o que você traz aqui, o que você trouxe, vai servir de motivação para muita gente que às vezes fica ali encurralada, né? Assim, eu não sei o que fazer a partir disso, eu sei que eu fui violado, mas eu não sei o que eu posso fazer a partir disso. Então, assim, enxergar essa luz no fim do túnel realmente é um ato de coragem admirável. E, Maiana, como era a sua rotina de estudos, né, para o exame da OAB? Você se dividindo entre a faculdade, os estudos, vida pessoal, como era que você se organizava? Então, era o seguinte: a única profissão que eu consegui para sair foi como auxiliar de serviços gerais. Então, eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais na padaria e tinha que ficar estudando na padaria e estudava. Minha organização estava assim, sempre que eu podia. Todo lugar que eu parava, eu pegava conteúdo de estratégia, porque ele possibilita o PDF, videoaula, os exercícios, você consegue fazer tudo de qualquer lugar. Assim, me desculpem, mas a realidade só não estuda quem não quer. Quem quer qualquer tempo livre, o que puder fazer, gente, dá uma olhada, dá uma lida. E quanto mais você estuda, a sensação é que você menos sabe. Então, assim, todo o tempo livre eu estudava. Eu pegava no telefone, se eu estivesse no computador, botava no computador, botava na TV, botava em tudo. Eu botava em tudo. Então, se eu não tivesse fazendo compromisso, não tivesse trabalhando, não tivesse fazendo nada, até que eu fosse correr, eu tava com a voz da Priscila. Tava com a voz da Priscila no ouvido. A Priscila passava para mim, comigo assim, o Rio de Janeiro inteiro. Era eu com ali, Priscila. Priscila, Priscila, Priscila. Então, eu tentei fazer ali direitinho o que o estratégia manda, né? Aí, seguir o cronograma, mas aí eu começava a me auto-sabotar se tivesse um dia que eu não conseguisse fazer o cronograma feito do estratégia, eu me auto-sabotava. Pô, mas você não estudou. Ah, mas eu estudei outra coisa, mas não foi o cronograma. Então, todo lapso de tempo que eu tinha, eu estudava.
E foi assim que eu fui fazendo. O cronograma foi o tentar o do estratégia, mais o tempo que eu tinha, e tudo que desse para acrescentar, acrescentava até as tiras que o estratégia dá com os professores, né? Ah, revisão em 10 minutos. Botava no chuveiro. 10 minutos, aí tava o professor de penal falando, eu tava lá assistindo, ó. Assim, era assim. Muito bom. E, Maiana, você está mencionando o cronograma, você é nossa aluna da mentoria, né? Você foi acompanhada Sim. pela professora Priscila. Então, conta aí a importância da participação dessa mentoria na sua aprovação. Então, a mentoria fez todo um diferencial. Eu vou assumir o que muitos teriam vergonha de falar, porque na mentoria tem essa possibilidade da gente ter o contato com o professor na aula, né? Ele faz aquele agendamento só com você e conversa. A primeira coisa que eu falei para a professora Priscila foi: me desculpa, mas eu não sei fazer uma peça. E eu passei na faculdade, ali no direito do trabalho, que eu escolhi o direito do trabalho, porque a gente sabe que o que vai cair. Mas eu falei, professora, não sei fazer uma peça. Sei o básico do básico. Ela fica tranquila que você vai aprender. E ela sempre falou: treino duro, jogo fácil. Eu entrei para mentoria porque eu fui fundamental. Gente, eu não sabia. Eu não sabia. Eu sabia os direitos, eu sabia a parte de direito material, direito processual, mas e o prático? Então, foi toda a diferença. Seguir o cronograma da professora. Fui preparada para a prova. Comprei todo o material de estratégia. Aqui tudo é do estratégia, todo o material do estratégia. O livro da professora Priscila tá igual um unicórnio rosa, que de tanto que eu grifei, é só o importante, tudo é importante. Tudo era importante. Então, eu segui o cronograma dela, fiz por fora, né, o que ela mandava, porque ela manda. Ela manda, ó, faz isso, estuda. Fiz o que ela falou, fez total diferença. Eu passei para a segunda fase, sem saber fazer uma peça, e eu fui no dia da prova. A prova que caísse eu ia saber fazer. Muito bom. E tem o Vadmecum também da estratégia que acompanha vocês ali no momento da prova. E queria saber se a prova, a segunda fase, ela te assustou, estava dentro do que você esperava. Quando eu li, né, eu falei, impossível. Eu olhei e falei, não acredito. Eu não acredito, é sério isso? Até fiquei emocionada. O livro, assim, só da mentoria, de como a gente vem estudando para fazer. Quando eu li a prova, eu falei, é isso aqui. Fiz o que ela falou, mesmo sendo básico. Né? A linha do tempo, mesmo sendo básico, eu falei, vou fazer a linha do tempo como a professora ensinou. Vou botar aqui. Vamos lá. Contextação, acabou. Foi assim, foi fácil. As questões não foram assustadoras. Sempre a FGV ela bota uma pegadinha, né? Mas a pegadinha deles foram em torno da jurisprudência lá, por causa da estabilidade da gestante. Mas a prova em si não estava difícil. Não achei difícil. Inclusive, me roubaram 23 minutos de prova. O fiscal me roubou 23 minutos de prova, porque perguntaram assim: falta quanto tempo? Ele falou 15 minutos. Eu falei, vou fechar logo a peça. E vou embora para não deixar nada. Aí, quando eu desci, que eu liguei o telefone, era 5h20, 5h37 ainda. E eu já tinha terminado. Nossa, mas que bom então que deu certo, né, Maiana? E agora, Não, já aprovada, em breve com a carteirinha vermelha, eu queria saber quais são os seus planos e a mensagem que você deixa às candidatas e candidatos que estão receosos de tentar o exame de ordem. eu tô feliz, tô contente, porque é muita luta, é muito estudo, mas a gente tem que se abdicar de certas coisas, às vezes. É um curto período para se abdicar em prol do que vai vir pela frente, pelas próximas conquistas que você pode ter. Então, um conselho que eu dou para todos os alunos é, gente, eu sei que é difícil, auto se sabotar acontece, mas para quem já vem tentando, só não consegue quem desiste. Não é vergonha, é uma prova que veio, como o próprio estratégia diz, é para reprovar, mas se abdicar um pouco, se entregar, tentar se auto-sabotar um pouco menos, faz o que a estratégia fala, pelo amor de Deus. A primeira vez que eu fui contra o estratégia, eu fiquei reprovada. Eu troquei 9 questões e fiquei por um ponto. Então, não desiste. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vão ser momentos difíceis. Não é fácil. Se falar que é fácil, tá mentindo, porque 50% também tem o psicológico ali. Então, façam a mentoria, quem puder. A primeira fase é diferente, a segunda é outra coisa. Vamos se desesperar com calma. Quem tiver, vale a pena o investimento, vale. Eu fui uma pessoa que eu entrei sem fazer, sem saber fazer uma peça digna para passar, até. Só fazia uma RT, muito meia boca. Então,
Não desiste. Vai ser o diferencial para a vida de vocês, um afago para o pessoal. Então, não desiste, vai com estratégia, vocês vão conseguir, vai ser duro, mas como diz a teacher, é treino duro, jogo fácil. É isso aí, Maiana, parabéns. Um prazer conhecer você, conhecer um pouco da sua Igualmente. história. Tenho certeza que quem assistir essa entrevista vai fazer um bom proveito da mensagem que você deixou aqui. Para quem nos assistiu até o fim desse bate-papo, nesse mesmo canal, você pode conferir outras entrevistas com aprovados no exame de ordem. E se assim como a Maiana, você também quiser ser aprovado e conquistar a sua carteirinha vermelha, acesse o link de material que vai ficar disponível aqui embaixo. Temos o LDI, sistema de questões, simulados e também as mentorias. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.